Momento de atenção total no Jornal da Oeste, segunda edição, que o mestre Augusto Nunes fez uma publicação no X na última terça-feira que brasileiro nenhum deveria esquecer. Alexandre de Moraes está desde o dia 9 de dezembro sem explicar o contrato de 129 milhões entre o escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barsi, e o banqueiro corrupto Daniel Vorcaro. São 193 dias, está aí na tela então para vocês. A excelente lembrança do nosso mestre Augusto Nunes, doutora Kátia Magalhães, é isso, né? Vai se criando um clima terrível aí para o Supremo Tribunal, 193 dias sem explicações. Davi Alcolumbre já fechou a porta para a CPI ou uma CPMI, Hugo Mota também. A gente tem ali o André Mendonça tentando equilibrar os pratos, mas o que nós temos efetivamente é um eterno esperar aí das próximas investigações. Esse é o calendário que todos nós brasileiros deveríamos manter na nossa mesinha de cabeceira. Isso mesmo, desde o dia 9 de dezembro, sem explicar os 129 milhões, sem explicar o porquê essa senhora teria sido contratada, para quê? Para fazer uma compliance, para fazer uma due diligence num banco master quebrado, cheio de rolos, cheio de complicações. Essa senhora que a toda evidência, de acordo com as provas produzidas pela própria Polícia Federal, colhidas pela Polícia Federal, essa senhora teria sido contratada apenas para permitir que Daniel Vorcaro tivesse mais intimidade com Alexandre de Moraes e o Brasil inteiro. Aí sim, isso não tem nada de fofoca, isso tem a ver com os nossos legítimos interesses. O Brasil inteiro quer saber que tipo de intimidade Vorcaro buscava com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não é um qualquer, é um poderoso togado, um juiz de cúpula, e essa senhora só conseguiu ter o contrato de 129 milhões, nas palavras de Daniel Vorcaro, porque ele estava buscando, ele, um empresário, agente privado, buscando intimidade com um agente público, que vinha a ser, só por coincidência, esposo da advogada em questão. Essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber, essa é a pergunta que a classe política teria o dever, em vez de se perder, de perder tempo, gastar dinheiro com fofocas, disse-me-disse, falatório de família, a classe política teria a obrigação de emparedar togados e exigir as devidas explicações e sim tornar togados investigados em CPI, em CPMI, que a classe política pode e deve abrir, não precisa da boa vontade de Davi Alcolumbre, de Hugo Mota. O artigo 58 da Constituição é muito claro, uma vez alcançado 1/3 das assinaturas, pode e deve abrir a comissão de inquérito. Então essa seria a obrigação da nossa classe política. Como nós, simples pagadores de impostos, só conseguimos mesmo bancar essas festas, bancar toda essa vida de luxo dos figurões, não conseguimos atuar diretamente, seriam os nossos mandatários, os políticos eleitos e todo o seu entorno que teriam o dever de fazer isso, mas não fazem, né? Não fazem. Por que será? Talvez porque todos eles, ou a grande maioria expressiva, esteja bastante imbricada com escândalos master para tomar a iniciativa dessas investigações. Mas é nisso que o Brasil precisa insistir. Enquanto esse tipo de pauta não for solucionada, nós não vamos conseguir passar para outras pautas, como pauta previdenciária, reforma administrativa, trabalhista, nada disso. Essa é a premência absoluta, prioridade zero. Enquanto a gente não passar dessa etapa, a gente não vai avançar um milímetro. Berê, também quero te ouvir a respeito, tá? Então, alerta do nosso mestre Augusto Nunes, 193 dias sem explicações sobre o contrato de 129 milhões de reais entre Viviane Barsi e o ex-banqueiro e agora presidiário Daniel Vorcaro. Pois é, Geise. Eu estou aqui justamente na Casa do Povo, no lugar onde isso poderia ter sido resolvido. Mas não temos hoje um Senado corajoso, né? Um presidente do Senado que coloque suas prerrogativas em ação. Afinal, só o Senado é que tem o poder de empichar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não tivemos nem um caso na história, né? Nem sequer um pedido sendo avaliado, votado.
né? Quem sabe essa realidade mude a partir do ano que vem. Agora, ainda em relação ao ministro Alexandre de Moraes, nesse caso do escândalo Master, eu queria também relembrar não só o contrato de 129 milhões do mestre Augusto, acertadamente, né, traz aqui há quantos dias nós estamos sem resposta, porque também existem várias perguntas sem resposta com relação, por exemplo, a o que foi discutido nessa reunião na casa do Daniel Borcaro, onde, segundo as investigações da Polícia Federal, estava participando o ex-presidente do BRB, que ia fazer a negociação comprando e salvando o Banco Master da liquidação, né? E nesse encontro estava lá o ministro Alexandre de Moraes. Outros questionamentos também são feitos em relação ao que ele conversou ali em vários encontros com o presidente Gabriel Galípolo, do Banco Central. E todas essas questões estão sem resposta. E quem é que vai cobrar, né, Geise? O pior de tudo isso é que o julgamento vai acontecer dentro da Suprema Corte. E se esse ministro não for afastado, ele vai participar, né? Ainda que seja suspeito. São várias arbitrariedades que a gente percebe dentro de vários processos que correm no nosso país ao longo dos últimos anos, mas esse caso do Banco Master fica escancarado mesmo. O quanto a gente precisa evoluir nesse sentido. E volto a reforçar, nós estamos no lugar onde essa solução está. O problema é que nós não temos representantes do povo, né, que tem coragem para colocar suas prerrogativas em ação. E por fim, finalizo, lembrando também que tem um outro contrato que apareceu aí no valor de 50 milhões de reais, que já foi depois, né, isso pelo menos é o que as investigações da Polícia Federal apontam, o contrato de 50 milhões, também com o escritório da esposa de Moraes, da Viviane Barsi, só que firmado já depois que a operação estava em curso, depois da prisão ali de Daniel Borcaro. Então, vamos acompanhar, mas fica difícil da gente esperar algum tipo de solução no final em que a justiça prevaleça, porque quem está julgando o processo, na verdade, deveria estar sentado no banco dos réus.